Fala, meus nobres, futuros servidores públicos, que grande alegria, que grande satisfação a minha em estar com vocês aqui hoje, onde nós vamos iniciar um projeto aí muito bacana. Nós vamos gravar videoaulas, tá certo? Para você, meu nobre, que tem um sonho, que tem um desejo, que tem um anseio de se tornar servidor público ainda em 2021, né? Claro que, como aqui o foco são as carreiras policiais, você vai passar no concurso em 2021, vai para o curso de formação e em meados de 2022 vai estar nas ruas para servir e proteger a população. Se você crer, você vai dizer um amém à sua casa nesse momento, ok? Amém. O câmera aqui já é pré-soldado, já está vibrando, dizendo amém aqui. Vai ser um dos aprovados, ok? O grande Patrício, obrigado, viu, meu nobre? Tamo junto. Senhores, para quem não me conhece, eu sou o professor Ítalo. Atualmente sou servidor público e nós vamos iniciar esse projeto no qual eu vou disponibilizar para vocês aí resolução de questões. A gente vai resolver questões. E um detalhe, as questões que eu trouxe aqui nesses dois blocos são questões inéditas. Você não encontra esse material em nenhum site de questões, não encontra esse material em nenhuma apostila de concurso, tá? Pode ter certeza que foram questões elaboradas com foco aí no concurso da Polícia Militar, tá? Do Ceará. Claro que se você vai fazer, por exemplo, eu quero ser policial penal, eu quero ser guarda municipal, também serve. O artigo 5º e o 144, meu nobre, eles são cobrados em praticamente todos os concursos públicos do Brasil, da área de segurança principalmente, ok? Já peço de cara que você se inscreva no nosso canal, tá? Eu vou colocar o nome aqui, ó. Opa! Rapidamente aqui, eu vou colocar o nome, né? Acho que não tem problema se... Depois a edição desenrola aí, né? O nome do canal, meus nobres, é Fábrica de Servidores, ó. Compadre, o negócio aqui é valendo. Fábrica de Servidores. Já se inscreve no nosso canal aí, deixa o like se você gostar, deixa o dislike se não gostar, tá bom? Eu só vou te avisar uma coisa, se você der dislike nessa aula, serão 3 anos sem aprovação, tá? Então fica a seu critério. Enfim, brincadeiras à parte, tá aqui o nosso canal, já se inscreve, beleza? Vamos agora para o que interessa, né? Que é a resolução de questões, beleza? Certamente teu material vai estar no link aí na descrição, então já baixa o material e fica ligado, ok? Questão de número 1. Diz o seguinte: nos termos da Constituição Federal, a competência para relaxar a prisão ilegal é do item A, delegado de polícia, item B, promotor de justiça, item C, defensor público, item D, procurador estadual e item E, autoridade judiciária. Meus queridos, certamente quando a gente fala de prisões, lá no artigo 5º a gente tem alguns detalhes que em caso de concursos da área policial, certamente teremos questões, tá? Então, veja só, olha só. Quando a gente fala da prisão, ela pode ser legal, claro, né? Por exemplo, o indivíduo que é preso em flagrante delito, a prisão, pelo menos via de regra, ela é legal. E quando a prisão tiver algum vício, ou seja, quando a prisão tiver alguma ilegalidade, ela vai ser, obviamente, ilegal. Quando a prisão for ilegal, a autoridade judiciária poderá relaxar a prisão. Relaxar, cuidado, ó, grifa esse nome, essa palavra, relaxar. Professor, qual a diferença de relaxar para, vou até colocar aqui, revogar? Meu nobre, quando a gente fala de relaxar a prisão, ou relaxar, por exemplo, seja lá o que for, um ato administrativo, enfim, não importa. Relaxar, a gente fala de algo ilegal. Revogar, quando a gente fala de revogar, é quando o ato é, por exemplo, inconveniente
ou inoportuno, por exemplo. Ou seja, essa é a diferença, tá? Não confunde relaxar com revogar. Se o texto da questão trouxer o termo revogar, cuidado, é diferente de relaxar, beleza? Então a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. Gabarito, eu vou colocar no cantinho aqui, ó. Gabarito da questão 1 é a letra E. Beleza, meu nobre? Show de bola? Vamos para a questão de número 2. Vou apagar aqui o conteúdo para ficar mais espaço no quadro, tá? Questão de número 2. Fred, turista africano que passava férias no Brasil, foi atacado por homens armados que subtraíram sua câmera fotográfica mediante violência física. Após o fato, Fred foi à delegacia de polícia para peticionar. Grifa a palavra peticionar e do lado você já coloca assim, ó, direito de petição, artigo 5º, inciso 34. Peticionar que a autoridade policial apurasse o caso narrado por ele e chegasse aos autores do delito. Levando em consideração somente a narrativa do caso, assinale a alternativa que está em consonância com os dispositivos constitucionais e com o entendimento dos tribunais superiores. Item A. O delegado nada deverá fazer, pois Fred é estrangeiro e não é titular de direitos fundamentais. Meu nobre, vem comigo aqui. A nossa querida Constituição Federal de 88, ela vai trazer lá no caput do artigo 5º os titulares dos direitos fundamentais. Titulares ou destinatários, tá? Destinatários de direitos fundamentais. Perceba, se você observar somente o caput, você vai perceber o seguinte, claro, a titularidade dos direitos fundamentais, conforme o caput do artigo 5º, vai se dar para os brasileiros. E quando eu falo brasileiros aqui, eu estou falando do brasileiro nato e também do brasileiro naturalizado. Ok? Brasileiros e também aos estrangeiros. Mas perceba, o caput do artigo 5º, ele restringiu. Ele disse estrangeiro residente no Brasil. Estrangeiro residente no Brasil, ou seja, residente no Brasil. Vou colocar no Brasil, no BR, pronto. Professor, então quer dizer que o estrangeiro não residente, por exemplo, o Fred aqui, ó, que é um turista africano, ele não é titular de direitos? Se você for observar o pé da letra, o artigo 5º, você até poderia dizer que ele não é. Mas perceba, isso foi um erro em que, perceba, o STF decidiu estender a titularidade dos direitos fundamentais. E o STF estendeu para esses três grupos aqui. Os estrangeiros, e aqui quando eu falo estrangeiros, de modo geral, tá? Estrangeiros, pode ser estrangeiro, aliás, a tua banca pode trazer estrangeiros com outro nome. Pode trazer, por exemplo, como turista, pode trazer, por exemplo, como estrangeiro em visita, estrangeiro em passagem, tá? Em trânsito. Beleza? Então fica ligado com essas nomenclaturas que a banca pode trazer para você. Estrangeiro estendeu também para as pessoas jurídicas e estendeu também para os apátridas, indivíduos que não possuem nacionalidade definida. Ok, senhores, então,
com esse esqueminha aqui que a gente fez, bem básico, bem simples, a gente consegue resolver a questão, tá? O item A está errado, com certeza. O item B, o delegado poderá negar o direito de Fred, nada podendo o estrangeiro fazer para cessar a lesão. Meu nobre, claro que não. Acabamos de ver que os estrangeiros são titulares de direitos fundamentais. E agora pega esse bizu de prova. Professor Ítalo, quando o meu direito de petição for negado ou for violado ilegalmente, qual remédio constitucional eu poderei utilizar para cessar essa injusta violação? Vem para cá. Esse rapazinho aqui, ó. Mandado de segurança. Ok? Então perceba, quando o direito de certidão ou direito de petição forem negados ou forem violados, você vai se utilizar de mandado de segurança. Lembrando, mandado de segurança, senhores, ele é conhecido por ser um remédio constitucional judicial, também podendo ser chamado, aliás, também tendo a característica de ser residual, também tendo a característica de ser, de ser necessário, ser necessária a representação por advogado. Ok? Show de bola? Já o direito de certidão e o direito de petição, eles são conhecidos por serem remédios constitucionais de natureza administrativa. Ok? Professor, na minha prova, remédios constitucionais podem ser cobrados com outra nomenclatura? Sim. A FGV pode trazer como ações constitucionais. Ok? Então, ações constitucionais é sinônimo de remédio constitucional. Tranquilo? O item B está erradíssimo. Item C. O delegado deverá atender à petição de Fred, mesmo sendo ele estrangeiro, não residente no Brasil. Vou deixar no quadro aqui rapidamente para você tirar o print ou quiser tirar uma foto, enfim, fica à vontade, tá? 3 segundinhos, tira o print aí do quadro. Show, vou apagar. Gabarito da questão 2 é a letra C de Cristo. C de certo. Item D. O remédio constitucional cabível caso o delegado se negue a atender a petição de Fred é o mandado de injunção. Errado. Acabamos de ver que é o mandado de segurança. Item E. Fred é estrangeiro e, apesar de ser titular de direitos fundamentais, não pode exercer o direito de petição. Errado. Direito de petição e o direito de certidão podem ser exercidos por estrangeiro. Ok? Por estrangeiro. Que lindo, cara, que lindo. Ficou lindo esse esqueminha aqui no quadro, né? Apesar da minha letra não ser das melhores, mas importante é que dê para você entender. Ok? Show de bola. Questão 2, gabarito letra C. Vamos para a questão de número 3. Banca, Prof. Ítalo Souza. Policiais civis do estado Alfa receberam informações de que Jefim Pistoleiro estaria traficando drogas no interior de sua residência em período noturno. Grifa o termo período noturno. O delegado que estava à frente das investigações foi até o local, mas ficou receoso em realizar a prisão, pois, segundo ele, há necessidade de autorização judicial, já que a possível prisão
ocorreria durante a noite. Meu Deus, algo de errado não está certo. Vamos lá. Levando em consideração somente a narrativa do caso, assinale a alternativa que está em consonância com os dispositivos constitucionais. Vamos lá. Item A. O delegado está correto, pois mesmo havendo flagrante delito, deve-se ter em mãos o respectivo mandado de prisão. Meu guerreiro, meu futuro servidor, meu futuro policial, isso aqui é regra, tem que saber. Não vá para a sua prova de polícia, seja qual polícia for, sem saber as regras aqui do artigo 5º, inciso 11, que é o inciso que trata da inviolabilidade domiciliar, tá certo? Vamos lá. Quando eu falo de inviolabilidade domiciliar, eu tenho que observar alguns aspectos bem relevantes. Em primeiro lugar, a regra é que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Regra. Salvo, agora vem o salvo. Salvo em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou por determinação judicial. Flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou por determinação judicial. Ok? Cuidado aqui com a determinação judicial. Quando eu falo de determinação judicial, somente durante o dia, ok? Nesses 3 casos aqui, você coloca a observação. A qualquer momento. Pronto, isso aqui já te ajuda a resolver uma pancada de questões. O item A, só com base nisso aqui que eu te trouxe, só com a literalidade da norma, já dá para entender que está errado. Item B, o delegado está correto. A prisão não pode ocorrer durante a noite em hipótese alguma. Errado. Acabamos de ver que em caso de FDS, a prisão poderá ocorrer a qualquer momento, inclusive noite. Tranquilo? Item B está errado. Item C, o delegado está correto. A prisão, seja ela qual for, somente pode ocorrer durante o dia. De novo, errado. Pode acontecer a qualquer momento nas hipóteses aqui do FDS. Inclusive durante a noite, dia, madrugada, não importa, tá? Item D. A prisão em flagrante de Jefinho Pistoleiro, caso ocorra, será legal, mesmo sem mandado judicial e mesmo sendo noite. Perfeito o item D de Deus. Perfeito o item D de Deus. Deus é maravilhoso. Gabarito da questão 3 é o item D. Meu nobre, perceba, se há flagrante, como no caso aí houve, ok? Haja vista que o Jefinho Pistoleiro estava traficando no interior de sua residência, ou seja, o tráfico de drogas, se você não sabe, é um crime permanente. Então, se no interior de uma residência está havendo a traficância, pode haver a prisão em flagrante a qualquer momento, ok? Item E. A prisão em flagrante de Jefinho Pistoleiro só pode ocorrer durante o dia, por expressa previsão constitucional. Errado. Flagrante é uma das hipóteses que autoriza a prisão a qualquer momento. Show de bola, meu guerreiro, futuro servidor público. Se você está assistindo essa aula, eu tenho que dizer uma coisa. Só depende de você a sua aprovação. Não depende de mim, não depende de curso preparatório nenhum. É você quem faz o teu destino. Você é senhor do seu destino. Se você se dedicar, se você fizer a sua parte, a vitória chegará. E ela é linda. Ela é linda, maravilhosa. Eu estou falando aqui olhando para a câmera, tá? Se não estiver pegando na câmera, eu estou olhando para ele e eu sei que ele vai vencer, porque ele é um cara do bem. Beleza? Vou apagar aqui. E para de ser chato e reclamar das coisas, cara. Quem reclama demais só se fode, literalmente, né? Pense positivo, vai dar certo. Questão 4. Prof. Ítalo Souza, de novo.
Durante a madrugada, Luquinha, toda favela tem um Luquinha, né? Um cheiro para todos os Luquinhas do Brasil, conheço grandes Lucas, né? Se você é um Luquinha, não fique chateado, tá? Esse Luquinha aqui é um personagem fictício. Luquinha ingressou em uma residência e subtraiu um celular. Quando estava prestes a sair da residência, ainda dentro da casa, foi surpreendido pela chegada de uma equipe de policiais militares. O professor Ítalo ia chegando, estava de serviço, é agora, né? Com base nos mandamentos da Carta Magna é sinônimo de Constituição Federal. Os policiais, item A, precisam de mandado judicial autorizando a entrada deles na residência? Negativo. A hipótese de flagrante delito dispensa o mandado judicial. Item B, precisam do consentimento do proprietário, grifa proprietário e coloca proprietário é diferente de morador. Ok? Naquele momento, não precisa necessariamente haver autorização do proprietário, por exemplo. Ok? Tranquilo? Proprietário é diferente de morador. Precisam do consentimento do proprietário autorizando a entrada deles na residência, sem o qual estão impedidos de violar o domicílio. É errado. Mesmo que aqui tivesse o termo morador, ainda estaria errado. Ok? Aquelas hipóteses que eu acabei de colocar para vocês aqui, FDS DJ, são independentes de autorização do morador. Pensa comigo, o cara está cometendo um crime e a polícia vai entrar na casa. O cara fala assim, ó, eu não autorizo você entrar, eu estou cometendo um crime. Já pensou? Tem que ter autorização? Negativo, independe de autorização. Então, o item B está errado. Item C, podem entrar e efetuar a prisão de Luquinha, desde que aguardem o amanhecer do dia. Não, cara, claro que não. Se há flagrante, né? Item D, estão autorizados a violar o domicílio, independente de mandado judicial e independente de horário, pois há flagrante delito. Perfeito, perfeito, perfeito. Item E, não poderiam violar o domicílio, pois o crime não se consumou. Claro que se consumou. Se ele entrou na residência e subtraiu o celular, crime consumado, tá bom? Na questão não ficou claro se foi furto ou foi roubo, mas isso é irrelevante para essa questão. Ok, meus guerreiros? Gabarito da questão 4 é a letra D. D, tá? Ok? Questão de número 5, vamos evoluir. Zuliene, brasileira nata, maior de idade, plenamente capaz, foi presa por uma equipe de policiais rodoviários federais após transportar drogas em seu veículo automotor, cometendo assim o crime de tráfico de entorpecentes. De acordo com os balizamentos constitucionais, assinale o item correto. Item A, Zuliene poderá sofrer tratamento desumano, pois cometeu crime inafiançável? Claro que não. O inciso 3º do artigo 5º vai dizer o seguinte: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Quando o texto legal diz que ninguém, ele está se referindo a ninguém, claro, ok? Ou seja, é até correto afirmar que essa vedação à tortura e ao tratamento desumano ou degradante tem caráter absoluto, porque não há exceção. Professor, então quer dizer que em caso de guerra declarada pode haver pena de morte, mas não pode haver tortura nem tratamento desumano ou degradante? Exatamente, não pode. Ok? Item B. Não é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Meu amor, meu querido, você que vai ser policial militar, ou policial civil, ou policial federal, rodoviário federal, enfim, guarda municipal, você que vai atuar efetuando prisões em flagrante, cumprindo mandados de prisão, dependendo do caso, tem que saber o seguinte: direitos dos presos. Professor, preso tem direito? Tem, com certeza. Muitos, viu? Muitos direitos, inclusive, diga-se de passagem. Eu vou citar aqui alguns bem relevantes para a sua prova.
Direitos dos presos. Olha só, por exemplo, um direito interessante. Permanecer em silêncio. Preso tem direito também à garantia da integridade. Integridade física e moral, hein? Física e moral. Preso também tem direito à assistência da família e de advogado. Tranquilo? Outro direito de preso. Comunicação imediata. Comunicação imediata de sua prisão. A quem? Ao juiz competente ou à pessoa por ele indicada. Pessoa por ele indicada. Ok, nobres guerreiros, tranquilo? Então, esses são alguns mais básicos, tá? Tem que saber. Item B da questão 5. Aliás, item C, né? O item A e o item B estão errados. O C, agora. No presídio, Zuliene pediu assistência religiosa. Nesse caso, ela possui tal direito previsto na Constituição Federal. Sim. Apesar de o Estado brasileiro ser um Estado laico, tá? É garantida assistência religiosa nas entidades de internação coletiva, sejam civis ou militares. Então, o preso pode sim requisitar, solicitar, no caso, assistência religiosa. Gabarito da questão 5 é a letra C. 5 é a letra C. Ok? Item D da 5. Zuliene poderá ser considerada culpada antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Errado. É a chamada presunção de inocência, ok? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Item E. Zuliene, mesmo sendo brasileira nata, poderá ser extraditada de acordo com a Constituição Federal. Não, 1000 vezes. O brasileiro nato não pode ser extraditado, pelo menos não aqui nos termos do artigo 5º, inciso 51. Ok, meu guerreiro? Show de bola? Espero que você esteja gostando aí das questões. Tenho certeza que foram feitas com muito carinho para você, de forma a te auxiliar na tua aprovação, na tua preparação para concursos públicos, ok? Questão 6. Vanessa, vereadora em pleno gozo de seus direitos políticos e em atividade pelo município de Juazeiro do Norte, observou que a prefeitura da cidade vizinha estava despejando dejetos sólidos em um importante rio da região, causando danos ambientais devastadores. À luz da sistemática constitucional, Vanessa tem legitimidade para... Meu guerreiro, pensa comigo. Vem para cá, por favor. Se a questão falou em dano ao meio ambiente, raciocina comigo. A questão fala em dano ao meio ambiente e a questão, no mesmo contexto, fala assim, ó. Vanessa, vereadora em
pleno gozo dos seus direitos políticos. Ou seja, eu já sei que Vanessa é o quê? Cidadã brasileira. Se ela é cidadã e a questão fala em dano ao meio ambiente, eu de cara já associo aqui remédio. Ação popular. No gabarito aí, aliás, nas alternativas, existe ação popular? Vamos ver. Existe ação popular em duas hipóteses, o item C e o D. Então, de cara, já elimina o item A, já elimina o item B e já elimina o item E. Vamos ganhar tempo. Item C, vamos ler o item C. Ajuizar ação popular que será isenta de custas em caso de boa-fé da autora. Perfeito. Gabarito é a letra C. Ok? Só lembrando, nem sempre a ação popular será gratuita, nem sempre. Se ficar comprovada que houve, se ficar comprovado que houve má-fé por parte do autor da ação popular, ela não vai ser gratuita. Agora, se houver boa-fé do autor, a ação será gratuita. O gabarito é a letra C. Vou colocar aqui a questão 6. Letra C. Show? Deixa eu beber uma águazinha aqui, né? Pra molhar o bico, rapidez. Aí olhar o chat, ó. Não é ao vivo, não. É olhar o chat, ó. Vamos lá, rapidamente. Bora lá. Questão de número 7. Bora lá. 7. Após roubo cometido contra farmácia em Fortaleza, Luquinha, de novo, perigoso homicida, foi preso por equipe de policiais militares que faziam patrulhamento ostensivo pela região. Assinale o item correto com base no texto legal. Item A. Luquinha, na condição de preso, tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão. Até aqui tá certo. Mas não por seu interrogatório policial. Perceba. Coloque no seu material e anote. Outro direito importante dos presos é o direito de ter conhecimento dos responsáveis pela sua prisão ou por seu interrogatório policial. Vou anotar. Deixa eu anotar para ficar legal, né? Vamos lá. Vou colocar aqui em cima. Olha só. Conhecer responsáveis pela prisão ou por seu interrogatório Aqui você coloca em caixa alta, anote em caixa alta essa parte final aqui, ó. Interrogatório policial. Ok? Não confunda, professor, por que você colocou assim em caixa alta? Eu já vi questão trocando interrogatório policial por interrogatório judicial. Não, o certo é interrogatório policial. Ok? Lembra disso. Professor, mas o que é esse interrogatório policial? Meu nobre, esse interrogatório policial é o interrogatório que o delegado de polícia faz quando o preso é conduzido até a delegacia, ok? Por exemplo, você que vai ser servidor público, policial militar, você vai de fato realizar prisões. Quando você prende um indivíduo, coloca na viatura e conduz a uma delegacia de polícia, ao chegar lá, você, na condição de condutor, o comandante da viatura vai ser o condutor, claro, e os policiais vão ser as testemunhas. Primeiro lugar, isso o Código de Processo Penal prevê, tá? Vão ser ouvidos o condutor, as testemunhas e, por último, o preso ou o suposto acusado. Tranquilo?
tem que haver esse interrogatório policial. Logo, se há o interrogatório policial e se há a prisão, o preso pode ter conhecimento, né, dos responsáveis pela prisão ou pelo interrogatório policial, tá? Item B da questão 7. Luquinha, na condição de preso, será levado à prisão ou nela mantido, mesmo quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança? Errado. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança. Anote, inclusive nos crimes inafiançáveis. Nos crimes inafiançáveis, o indivíduo não pode ser solto mediante pagamento de fiança. Isso não. Agora, no caso concreto, se for cabível a liberdade provisória, ele vai ser solto até mesmo sem fiança. Ok? Show de bola? Lembra disso. Item C. Caso a prisão, na verdade, seja ilegal, deverá ser imediatamente relaxada pela autoridade policial. Errado. A autoridade policial não relaxa a prisão. Anote no seu material. A autoridade policial não relaxa a prisão. Quem é o responsável por relaxar uma prisão ilegal? Juiz. Ou autoridade judiciária, tá? Não importa. São sinônimos. Item D. Luquinha, na condição de preso, será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Permanecer em silêncio ou calado, assistência da família e de advogado. O gabarito da questão 7 é a letra D. Ok? Gabarito da questão 7 é a letra D. E o item E diz o seguinte: Luquinha poderá ser tratado de forma desumana e degradante. Pode parar, está errado. Ok? Show de bola? Vamos para a questão 8. Amanda caminhava pela rua quando foi vítima de roubo com resultado morte, também chamado de latrocínio. Uma equipe de policiais militares realizava patrulhamento nas proximidades do fato e, após breve acompanhamento ao veículo que, supostamente, teria sido usado na ação delituosa, efetuou a prisão de 2 indivíduos, sendo um brasileiro nato e outro naturalizado. Ok? À luz da sistemática constitucional vigente, tem A. Ambos os presos não possuem direito à integridade física e moral, nos termos da CF. Errado. Claro que o preso possui direito à integridade física e moral, tá? Item B. Por se tratar de crime contra a vida, a competência para o julgamento do referido crime é do tribunal do júri. Vem pra cá. Cantinho aqui, ó. Eu vou te dar um bizu, tá? Já que na prova da Polícia Militar, muito provavelmente a gente vai ter direito penal, tá? Eu sei que a aula é de constitucional, mas isso aqui é válido também para a nossa matéria. Perceba, o nosso Código Penal, ele vai nos trazer crimes contra a pessoa, título dos crimes contra a pessoa, no capítulo dos crimes contra a vida. Crimes contra a vida, só existem esses 4 aqui, de acordo com o Código Penal, tá? Crimes contra a vida. Primeiro, artigo 121 do Código Penal, homicídio. Homicídio, artigo 121. Segundo, artigo 122, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Vou abreviar, tá? Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Certo?
123, infanticídio. E 124, aborto e suas formas. Esses 4 crimes aqui são os 4 crimes contra a vida, ou seja, de acordo com o artigo 5º, inciso 38, a competência do tribunal do júri engloba a competência lá para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então perceba, nesses crimes aqui, se forem cometidos de forma dolosa, esses aqui, sendo dolosos, a competência é do tribunal do júri. Agora uma pergunta que você deve estar se fazendo em casa. O gabarito da questão é a letra B? Não. Por quê? O latrocínio não é crime contra a vida. Latrocínio é roubo com resultado morte. Logo, perceba, roubo com resultado morte, crime contra o patrimônio. A morte acaba sendo uma qualificadora do roubo. Então, o roubo com resultado morte é latrocínio e não é crime contra a vida. Portanto, não está nas competências constitucionais lá do júri, ok? Anote isso aí, cara. Isso é questão de prova. Certamente é uma boa questão. O gabarito não é a letra B, tá bom? Item C. A prisão dos indivíduos foi ilegal, pois a Constituição Federal veda, proíbe penas de privação ou restrição de liberdade. Errado. Artigo 5º, inciso 46 e inciso 47. Lá no 46 você vai ver as penas permitidas. No 47 você vai ver as penas proibidas. Dentre as permitidas nós temos a privação ou restrição de liberdade. Então é uma pena permitida. O gabarito não é a letra C. Vamos ver o item D. Ambos podem ser extraditados, pois o latrocínio é crime hediondo, o que autoriza a extradição nos termos da CF. É errado. Temos um brasileiro nato aí nesse meio, cara. Se tem brasileiro nato, não pode haver extradição. Item E. Aos presos será assegurado o devido processo legal. Com certeza. Ok? Com certeza o preso vai ter direito ao contraditório, ampla defesa, né? E os recursos a ela inerentes, tá bom? Gabarito da questão 8 é a letra E. Letra E. Show de bola, meus queridos. Vamos lá, vamos evoluir, né? Se estiver cansado, dá uma pausa, relaxa, toma uma água, deixa o like, não deixa de se inscrever no canal, tá? O objetivo aqui é ajudar. Questão 9. Uma equipe de motopatrulha da Polícia Militar efetuou a prisão de uma conhecida traficante de alcunha Lelê Furacão, que traficava no interior de sua residência. A viatura de condução foi acionada e durante o trajeto até a viatura, um dos policiais perguntou à presa qual o motivo da prisão. A presa ficou calada e disse que não iria falar nada ao policial, somente falaria na delegacia. Que presa, hein? Que presa, enfim. Levando em consideração somente o fato narrado, assinale o item correto à luz dos balizamentos constitucionais. Item A. Lelê Furacão não poderia ficar calada, pois tem direito de se defender perante a autoridade policial. Pega o bizu. Um dos direitos do preso é permanecer em silêncio. Ela pode simplesmente ficar calada. O silêncio não vai ser levado em consideração, não vai ser prejudicial a ela, tá bom? Item B. O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, por ser crime inafiançável, de fato, o tráfico de entorpecentes é um dos crimes inafiançáveis previstos na Constituição. Por ser crime inafiançável, não admite o silêncio do preso. Nada a ver, uma coisa não leva a outra. Item C.
O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins é crime insuscetível de graça ou anistia, tá certo? Apesar disso, é garantido o direito do preso de permanecer calado. Por isso, Lelê Furacão poderia ficar calado. Ah, meu amigo, achamos o gabarito, tá? O gabarito da questão 9 é a letra C. C de consignado, né? A galera aí que vibra com os empréstimos consignados do servidor público, você que vai ficar rico por uma semana, aí depois vem a cobrança e você vai estar liso, né? Brincadeiras à parte. Você vai ser semi-rico porque você vai ser servidor, né? Então, vamos lá. Item D. O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins é crime insuscetível de graça e anistia. Por isso, Lelê Furacão não poderia ficar calada. De fato, é um crime inafiançável, né? E insuscetível de graça e anistia. Mas isso não quer dizer que Lelê Furacão não poderia ficar calada. Ela poderia sim ficar calada, tá? Gabarito é a letra C. Show? Deixa só eu beber uma água rapidamente aqui. Vou deixar a água aqui mais fácil, né? Colocar fácil aqui a água. Depois, quando ele vier, tu pede só ele para trocar esse pincel preto que tá ficando falho. Tá falhando já, por favor. Aqui é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, meu compadre. Não tem mistério não, né? Bora lá. Questão de número 10. Ticiele, moradora de Fortaleza, maior de idade, plena e analfabeta, foi presa ilegalmente ao ser confundida com sua irmã mais velha, Ticielze. Ao chegar à delegacia, Ticiele foi informada acerca de seus direitos constitucionais. E o delegado informou que, caso a moça fosse se valer de habeas corpus, tal remédio deveria ser impetrado por um advogado, já que a condição de analfabeta a impedia de assinar o referido remédio constitucional. Levando em consideração tudo o que se sabe acerca do habeas corpus, assinale o item correto. A. Ticiele deve pagar um advogado para que possa impetrar habeas corpus. Meu guerreiro, pensa comigo. Uma das características do habeas corpus é justamente o fato de ele ser universal. Ou seja, isso significa o quê? Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus. Até mesmo quem não é advogado, até mesmo quem é menor de idade, até mesmo quem é analfabeto. Ok? Então o item A está errado. Item B. Ticiele não poderá se valer de habeas corpus. O correto seria uma ação popular. Cara, vou apagar aqui rapidamente essa parte aqui. Vamos lá. Quando se fala em remédios, a gente não pode deixar de falar do habeas corpus. Ele, meus nobres, sem dúvidas é um dos mais cobrados em provas de concurso, tá? Quando a gente fala de habeas corpus. Pega só o bizu aqui, guerreiro. Algumas características rapidamente. Uma bem importante. Ele é gratuito. Outra bem importante é a universalidade. Ele é universal. Outra bem relevante. Ele protege a liberdade de locomoção. Tranquilo? Tem que saber o que o remédio protege. O habeas corpus ele protege a liberdade de locomoção.
ok? Chamada também, vou colocar aqui, ó, de liberdade ambulatorial. Então é sinônimo, tá? Se a tua prova trouxer o termo liberdade ambulatorial, já associe a liberdade de locomoção. Liberdade ambulatorial. Ok? Item C. Cabe habeas corpus no caso de TCL, podendo outra pessoa, necessariamente um familiar da moça, e desde que seja bacharel em direito, impetrá-lo. Meu Deus do céu. Essa daqui você ri da cara do examinador, né? Que no caso fui eu, né? Então, pode rir da minha cara, porque esse item C aqui é inviável. Item D. TCL, sendo pessoa física, poderá se valer de habeas corpus impetrado em seu favor, mesmo sendo uma pessoa jurídica a responsável pelo ajuizamento da referida ação constitucional. O nosso gabarito é a letra D. Eu vou te explicar por quê. Olha só. O habeas corpus, ele protege a liberdade de locomoção. Mas tem um pequeno detalhe. Quando a gente fala de habeas corpus, tem que saber isso aqui. Quem é que pode impetrar? Qualquer pessoa. Está aqui, universal. Quando eu falo qualquer pessoa, eu estou me referindo a pessoa física e também pessoa jurídica. Aqui são os impetrantes. Ok? Perceba, impetrar, ou seja, o indivíduo que vai estar no polo ativo da demanda, que vai ajuizar, pessoa física ou pessoa jurídica. Agora, ser paciente. Quem é o paciente? É quem vai ser beneficiado. Quando eu falo da figura do paciente, aqui tome cuidado. Paciente, você esquece a pessoa jurídica. Paciente de habeas corpus tem que ser necessariamente pessoa física. Aí vocês perguntam, professor, mas por que isso? Ora, pega o bizu. Habeas corpus protege a liberdade de locomoção, liberdade ambulatorial, que não é com pessoa jurídica. Ora, pessoa jurídica se locomove? Eu nunca vi. Então, a liberdade de locomoção, o direito de locomoção, não é compatível com pessoa jurídica. Se não é compatível com pessoa jurídica, ela não pode ser beneficiada de um habeas corpus. Ela não pode ser paciente, ela pode impetrar. Detalhe, quando ela impetrar esse remédio, deve ser necessariamente em favor de um terceiro. Ok? Tranquilo? Lembra disso. Por exemplo, uma empresa, um CNPJ, uma pessoa jurídica, pode impetrar um habeas corpus em favor de um dos seus funcionários, que é pessoa física e foi preso ilegalmente. Pronto, um exemplo clássico. Tá? Item D é o nosso gabarito. Show de bola, coisa linda. Item 11. Ícaro Silva, maior de idade, plenamente capaz, filmou um momento de intimidade com sua namorada, Laurita Fernandes. Após o término do relacionamento, Laurita descobriu que seu ex-namorado havia divulgado o vídeo nas redes sociais, sem sua autorização. Opa, fez merda, né? Com base apenas na situação narrada, julgue os itens sobre intimidade e vida privada nos termos da CF. A Constituição Federal não trata sobre intimidade e vida privada, apenas o Código Penal. Claro que está errado isso aqui. Lembra, isso aqui do Ícaro Silva, né, nosso personagem, é crime, tá? Crime contra a liberdade sexual. Mas aqui não é o caso, eu estou falando apenas dos aspectos constitucionais. Lá no artigo 5º, inciso 5º, salvo engano,
a gente vai ter algumas tratativas acerca da intimidade, da honra, da imagem das pessoas. Então, o item A está errado. Item B. São invioláveis a intimidade, a vida privada, mas não a honra e a imagem das pessoas. Errado. A honra e a imagem também são protegidas por meio aqui da nossa querida Constituição Federal, tá? C. Laurita Fernandes tem assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação de sua intimidade. Perfeito. O gabarito da 11 é a letra, vou colocar aqui, ó. Vem pra cá, a 10, né? A 10, o gabarito é a letra D. Cadê a 10? D. 10 você marca D. 11 você vai marcar que é a letra C. Quando fizer meia hora, tu me avisa. 30 minutos. Beleza? Falta 10? 55 minutos? Sério? Show. Vamos lá. Questão de número 11, gabarito a letra C. Bora para 12. Ícaro Silva, maior de idade e plenamente capaz. Aliás, foi mal. A 11 já foi feito, né? Bora para 12 agora. Me empolguei. Chega, fiquei feliz aqui, né? Questão 12. O Ministério Público denunciou uma equipe de policiais civis do estado Beta por suposta prática do crime de tortura contra um acusado de tentativa de homicídio contra policiais militares. Os policiais civis, imediatamente após tomarem conhecimento da denúncia, entraram em contato com um advogado que os informou corretamente que, item A, a tortura será aceita em caso de guerra declarada? Não. A pena de morte, sim. Tortura, não. B. Os policiais estão autorizados à prática de tortura, pois se trata de tortura contra acusado de crime grave? Meu Deus do céu, claro que não, né? C. A Constituição Federal diz que o crime de tortura é inafiançável somente? Negativo. Ele não é somente inafiançável, ele é inafiançável, sim, mas ele também é imprescritível. Aliás, mito. Tortura, olha só, tá vendo como confunde? Inafiançável e imprescritível são dois: racismo e ação de grupos armados, civis ou militares. Inafiançável e insuscetível de graça ou anistia são 4. 3TH: tráfico de entorpecentes, tortura, terrorismo e os hediondos. Ok? Tranquilo? Quase que o professor ia voando, né, meu amigo? Ia encher de gente nos comentários aí, né? Frescando, né? Errei não, só me confundi aqui, mas consertei. Que é a P, né? Gabarito da 12, vamos lá. Caso haja a prisão dos policiais, haverá possibilidade da concessão de anistia? Não. Porque o crime de tortura está entre os inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, tá? E os policiais não poderiam torturar nem mesmo o indivíduo que supostamente cometera crimes contra outros policiais, sendo proibido que os policiais civis tratem-no de forma desumana ou degradante nos termos da CF. O gabarito da 12 é a letra E. 12 é a letra E de escola. Beleza? Na nossa primeira aula, a gente vai encerrar por aqui a primeira aula, tá? Peço que você que ainda não se inscreveu, deixa o like, se inscreve no canal Fábrica de Servidores. Agradeço aí, beleza? Eu vou anotar aqui, né? Pronto, pegar o bizu. Deixa eu anotar aqui. Vamos lá. Anota, menino, é valendo aqui. O negócio é jogo rápido. O canal é o Fábrica de Servidores. Fábrica de Servidores. Ok? Deixa teu comentário, seja uma crítica construtiva, seja um comentário positivo, seja, enfim, dá teu feedback, isso é importante para mim, para nós aqui da equipe. Tenho certeza que
as aulas vão ser de muita valia para você que quer ser servidor público. Esse assunto aqui, artigo 5º, remédios, no caso, segurança pública, que nós também veremos, são assuntos que vêm de forma recorrente sendo cobrados em concursos públicos. Então você tem que estar bem, não pode errar questões do artigo 5º na tua prova, beleza? Grande cheiro, daqui a pouco a gente volta com mais uma aula, ok? Valeu!